E vem conferir a crítica do filme Scott Pilgrim contra o Mundo. E em 2010 chegava nos cinemas um filme chamado Scott Pilgrim contra o Mundo. Filme esse que era baseado em uma série de quadrinhos de mesmo nome. Quadrinho que já estava fazendo um certo sucesso e a partir daí resolveram fazer uma adaptação. E pra mim, eu adoro esse filme. Eu acho um filme espetacular até hoje em dia, pela temática que eles abordam, a forma como eles abordam e também para mostrar como ele é à frente do seu tempo. Porque, se você lembrar, Scott Pilgrim contra o Mundo foi lançado em 2010. E apesar de já ter uma série de filmes baseados em quadrinhos, na época, os quadrinhos não eram algo que as pessoas queriam fazer filme o tempo todo. O que fez as pessoas quererem ter realmente vontade de fazer filme de quadrinhos, os estúdios, foi depois que a Marvel começou a fazer seu sucesso. Óbvio, já existiam muitos filmes antes, mas o sucesso da Marvel foi o que impulsionou sair adaptação de todo tipo de lugar possível, desde que fosse quadrinhos. E o primeiro filme da Marvel que saiu foi em 2009. Então, Scott Pilgrim lançar em 2010 e não ter essa fama, mostra como o filme é à frente do seu tempo. Se Scott Pilgrim, com essa linguagem de quadrinho que eles colocaram no filme, nesse formato que o filme foi feito, fosse feito hoje em dia, ele seria um filme que faria muito dinheiro e seria um clássico instantâneo assim que ele lançasse. E a prova disso é que em 2010, que as pessoas não estavam com aquela vontade de consumir tudo que era quadrinhos, o filme saiu no cinema e ele foi um extremo sucesso. Quem assiste gosta e mostra como o filme é importante. E pra mim, o filme começa acertando desde a escolha do seu diretor até na escolha do seu elenco como um todo. E por que eu falo do diretor? Porque eu gosto muito do diretor desse filme, o Edgar Wright. Pra quem não sabe, Edgar Wright, além de Scott Pilgrim, também fez alguns filmes que eu gosto muito, como Todo Mundo Quase Morto, e também você tem o filme Baby Driver, sem contar outros filmes como ele tem a trilogia do Cornetto, ele também tem o filme Last Night in Soho. Ele é um diretor muito bom, e o que faz eu gostar tanto dos filmes do diretor é que eu gosto que todo filme dele tem sua marca. Eu sei que isso deveria ser óbvio, mas nem todo filme o diretor consegue deixar sua marca, fazer com que a sua visão de mundo, o que ele cresceu gostando, represente no seu filme. E aqui ele faz isso. Todo filme você consegue ver que o Edgar Wright tem uma direção afiada, ele tem uma mão forte para conseguir fazer o filme que ele quer. E em Scott Pilgrim ele fez isso, sendo ousado e diferente para contar aquela história no cinema. Porque se você for ver realmente Scott Pilgrim, ele tem uma história que é meio simples. Ela não é uma história complexa, que realmente vai ter várias camadas. Não, é a história de um menino chamado Scott, que um dia ele acaba conhecendo a mulher da sua vida, que é a Mona Flowers. O problema é, ele descobre que para ele conseguir namorar ela, ele vai ter que destruir os seus 7 ex-vilões. A partir daí, os quadrinhos já conversavam com essa linguagem mais do videogame, mais na pegada do 8 bits. Então a partir daí, quando eles criam o filme, quando eles criam essa linguagem, eles tinham uma opção, que seria, ou eles vão tentar fazer um filme padrão, adaptar o filme para um formato, uma linguagem mais de cinema, vamos dizer assim, ou você pode realmente ser ousado e diferente e fora da caixinha e tentar colocar uma linguagem de videogame dentro do cinema. E foi isso que o Edgar Wright fez brilhantemente. Muitos diretores que pegassem essa história para adaptar, iriam fazer como eu falei, iam pegar essa história, pegar o roteiro dela, pegar os quadrinhos e tentar fazer com que aquela história se transformasse num filme completo, como se fosse uma linguagem com começo, meio e fim. O Edgar Wright viu o potencial da história exatamente pela linguagem mais de videogame que os quadrinhos conseguem colocar ali, e ele colocou isso em tela. Então praticamente é um filme de videogame sem ser baseado num jogo de videogame. Isso é interessantíssimo, e eu amo a linguagem desse filme. Eu adoro como as passagens são feitas, as transições são feitas. Tem até um narrador em off, volta e meia, quando ele conversa e sai aquelas palavras como se fossem a ideia dos quadrinhos, ao mesmo tempo que tem uma linguagem misturada a quadrinho e também videogame. Afinal, ele pega a vida, você vê que cada ex-namorado é um chefão de fase, e você vê que ele constrói cada cenário para realmente funcionar como um cenário de videogame. Então a direção do Edgar Wright é fantástica, desde o ponto realmente
de como ele faz as transições, a linguagem realmente para construir o cenário. Ele consegue brincar muito com o ambiente, ele consegue brincar muito com o vestimento dos personagens. Tudo isso é uma linguagem que alguns podem dizer exageradas. E num filme normal, talvez você pensasse, nossa, isso está exagerado. Mas para a linguagem de videogame e para a forma como eles construíram, tudo funciona muito bem. Até as passagens rápidas, até aparições que vêm do nada, acabam funcionando muito bem. E o exagero encaixa perfeitamente com esse filme como um todo. Outra coisa que eu falei é o elenco. E a escolha desse elenco também tem que elogiar o Edgar Wright, que foi muito bem. Hoje em dia, se você for ver, tem vários nomes conhecidos, mas vale destacar. Em 2010, muitos nomes não eram conhecidos ali. Obviamente, o Michael Cera já era muito conhecido, principalmente porque ele já tinha feito o filme Superbad. Mas tem nomes que eu adoro nesse elenco e que muita gente não conhecia. Como, por exemplo, o Chris Evans, que já era mais conhecido, mas não tanto. A Brie Larson, que hoje é muito conhecida. Eu adoro a Mary Elizabeth Winstead. Você também tem a Aubrey Plaza. Você também tem a Anna Kendrick. Você tem muitos atores conhecidos e muitos vão bem nos seus respectivos papéis. Eles ficam bem visualmente e, obviamente, de novo, a linguagem do filme ajuda muito a fazer com que o filme como um todo funcione, desde o design dos personagens até alguns exageros. A personagem da Brie Larson, quando ela aparece em cena pela primeira vez, você vê que tem um certo exagero, mas que combina com a personagem. A personagem da Mary Elizabeth Winstead, ela tem que ter meio que uma falta de sentimento, ao mesmo tempo que mostra o sentimento, e isso funciona bem. Tudo ali acaba meio que encaixando muito bem, pela linguagem bem feita, pelos atores está muito bem, e claro, pode falar que o Michael Cera, mais uma vez, está fazendo o Michael Cera, mas ele funciona muito bem fazendo ele mesmo, e pra mim ele vai muito bem nesse filme. Sequências de ação empolgantes, um filme divertido, leve, que funciona perfeitamente bem para quem gosta de videogame, para quem gosta de quadrinhos e para quem gosta de uma boa aventura, que tem um romance, como eu falei, não é a história mais complexa do mundo, é uma história até simples em certo ponto, com alguns exageros, mas a forma como o filme foi feito faz com que tudo encaixe muito bem. Sem contar que eu não falei, mas a trilha sonora desse filme também é muito boa. Principalmente a trilha original que eles colocam em alguns momentos, que funciona muito bem. Pra mim esse filme, obviamente, não é perfeito, tem um problema ou outro, mas eu acho que é um filme que cada vez que você rever, ele fica melhor, porque quando você rever ele, você vê que é aquele filme que você não vai ter uma super revelação, mas é sempre aquele filme que você revê, gosta mais, vê alguns detalhes a mais, você vê como a produção foi bem pensada. Então sim, não é o melhor filme do mundo, até porque não é a melhor história do mundo, não é a história mais complexa do mundo, eles não querem descobrir algo novo. A partir daí, obviamente, isso acaba enfraquecendo um pouco o filme. Mas, de novo, se você nunca viu, fica essa excelente recomendação pra você. Concluindo, Scott Pilgrim contra o Mundo é um filme excelente. Eu sei que ele não é o melhor filme do mundo, como eu falei, ele não tem aquele plot super complexo. O plot é de um menino que tem que matar seus 7 ex-namorados da sua nova namorada para poder ficar com ela no final. É uma linguagem de videogame, é uma linguagem simples em questão de história, mas em questão de técnica, o filme é excelente. Em questão de narrativa, o filme funciona muito bem, com ótimos atores que estão bem nos seus respectivos papéis. Como eu falei, esse é aquele filme que se você gosta de quadrinhos, ele vai funcionar para você. Se você gosta de videogame, ele vai funcionar pra você. E se você gosta de um filme divertido, com bons atores, que vai ser aquele filme que você volta e meia vai assistir e vai gostar, ele vai funcionar pra você. Não é um filme perfeito, mas ele é um filme excelente. E por isso que eu fecho o filme Scott Pilgrim contra o Mundo com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Scott Pilgrim contra o Mundo? Você gosta? Você não gosta? Você já leu os quadrinhos? Você já viu a nova série animada que saiu da Netflix? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.